na terra. E o texto vai falar da vida eterna e vai falar também a respeito da morte. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, há mais de 1445 anos antes de Cristo, ele faz uma criação perfeita, quando ele cria o homem e coloca ali naquele jardim para ter uma vida conforme a vontade de Deus, e ele estabelece ali ao homem para que o homem não viesse a morrer. E pela sua desobediência, ali no jardim do Éden, o homem pecou, e através do seu pecado reinou a morte. A morte entra no mundo através do pecado. O que é morte? Morte é salário. Morte, ela é salário, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se o homem pecou, o homem vai morrer por consequência do pecado. Aleluia, Jesus. Tem uma lenda que diz que a morte é uma velha com um machado no ombro que anda procurando pessoas para matar. Mas a morte, ela é o salário do pecado. Aquele que peca, morre. E quando Deus disse ali para Adão, Adão, não come deste fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. E ele desobedeceu. Então, queridos, mas será se a morte ela vai reinar para toda a eternidade? Não, porque a morte ela está sobre o domínio de Deus. A morte não pode atingir ninguém se não tiver a permissão de Deus. Mas e Deus tem o controle da morte? Por que que o homem morre? O homem ele morre porque ele pecou. O homem ele morre porque o homem desobedeceu a ordem de Deus. Agora o pecado ele entra no mundo, e através do pecado o homem ele se distanciou da presença de Deus, porque o homem ele tinha um bom relacionamento com Deus ali no jardim do Éden, que a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus visitaria o homem aqui na terra, lá naquele jardim do Éden. Agora quando o homem peca, ele se distancia, ele já passou a ter vergonha, ele já começou a entender que ele estava no pecado, já não tinha mais coragem de se aproximar de Deus. Então o pecado ele distancia o homem de Deus. Agora Deus ele olha e vê que o seu projeto, o projeto da criação humana estava se despedaçando, estava se destruindo, estava indo por água abaixo, e Deus resolve dar uma nova oportunidade para o homem. Agora Deus ele pega o seu filho chamado Jesus e manda para a terra, para que ele, através de Jesus, o homem pudesse se arrepender dos seus pecados e voltasse para Deus, porque o plano de Deus é que todo homem alcance a sua salvação, porque Deus não criou o homem para sofrer, Deus não criou o homem para ser escravizado de Satanás, Deus não criou o homem para viver uma vida de miséria, uma vida de derrota. Deus criou o homem para viver na beleza da sua santidade, e é por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar, mas foi para salvar. Mas quem é aquele que Deus enviou? É aquele que crê em Deus, é aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus e passa a ter uma nova vida agora na
presença do Senhor, porque a morte do Senhor foi para nos dar vida e vida em abundância. E o que nos alegra no meio de tudo isto não é porque o homem vai morrer um dia, não é porque a morte entrou no mundo, não. O que nos alegra é porque a Bíblia nos dá uma garantia que um dia nós vamos ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus. E se você deseja ter uma vida na eternidade em Cristo Jesus, você precisa aceitar Jesus como Salvador e fazer a sua vontade, que a morte não vai te prender, não. A morte ela pode chegar, mas um dia você vai reinar sobre a morte, porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para ir ao encontro dele, e depois os que estiveram vivos serão arrebatados para estar com ele na eternidade, no céu de glória que ele preparou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero dizer nesta noite: arrependa-te dos teus pecados, porque ainda tem tempo, ainda há uma esperança, porque após a morte a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo. Já não tem mais o que fazer, mas a tua decisão é enquanto você estiver com vida. Embora muitos pregam por aí que existe o purgatório, mas a Bíblia não fala de purgatório, porque o purgatório não é após a morte, não. O purgatório é enquanto você estiver com vida, é enquanto você pode se arrepender, e aí você será salvo. Você precisa crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 90 vai dizer que a nossa vida aqui na terra, ela é determinada por 70 anos, mas feliz é aquele que ultrapassa os 70, por conta da sua robustez, ele pode ultrapassar os 70, mas aquele que não alcançar os 70, porque a gente tem visto nos dias de hoje, está difícil chegar aos 70 anos,